E para discutir como fomentar a inclusão social e a diversidade no contexto do empreendedorismo, destacando os desafios e as oportunidades para acelerar esse processo no Brasil, convidamos ao palco Rafaela Bassetti, CEO e fundadora da Wish, Renata Malheiros, coordenadora nacional do Programa de Empreendedorismo Feminino do SEBRAE, Joselito Crispim, diretor de ESG da Aquintec, Fernanda Ribeiro, coordenadora e fundadora da Conta Black, Eduardo Machado, presidente do Badesc. A moderação será feita por Tiago Tobias, advogado e mestre em políticas públicas pela FGV. Senhor Tiago, eu passo a palavra a você. Boa tarde a todos e todas. Olá, estou vendo todo mundo aqui na telinha. Como é que estão as coisas? Joselito Crispim. É uma grande honra estar aqui moderando essa mesa na Agenda 2030 da BDE. Eu acho que é um momento muito importante da história do nosso país. É uma reflexão profunda que o sistema pode fazer e induzir para a implementação de políticas públicas, em especial da diversidade e da inclusão. Nós temos inúmeros marcos legais, constitucionais, legislativos. Nós temos uma dívida histórica com todos os grupos excluídos, mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência. É um desafio que todos nós estamos aprendendo como impulsionar isso, e a agenda dos ODS e do ESG ajuda muito nesse momento. Nós temos um desafio econômico de impulsionar essa economia pujante. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sabe, estou vendo vários bancos digitais aqui conosco, a gente sabe que a economia, existem 60 milhões de desbancarizados no Brasil. Esses desbancarizados movimentaram em 2019 R$ 1 trilhão. Eles representam uma economia de 700 bilhões de reais, ou seja, existe muita riqueza, muita ideia e muita iniciativa na diversidade, na inclusão e nas periferias do Brasil. Então, hoje, a gente vai falar aqui com Rafaela, Renata, Fernanda, Eduardo e o Joselito. Eu vou começar a passar aqui para Rafaela, para iniciar. Rafaela, você tem tempo de 7 minutos para discorrer sobre sua apresentação. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer, uma honra estar aqui participando dessa conversa. Né? Acho que eu não sinto nem digna de fazer uma apresentação diante de um tema que tem tantos recortes e tanta profundidade, mas queria trazer um pouquinho do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, dizer que eu sou uma fã aí da Aquintec, de tudo que vocês construíram, Thiago. É um projeto incrível que merece ser estudado, replicado, investido, então parabéns. E aí eu acho que, pegando o gancho até no que vocês construíram, né, eu sempre gosto de falar que as startups existem, né, e os novos negócios surgem, a tecnologia é algo tão poderoso, a gente está vivendo a era da tecnologia, onde as maiores empresas do mundo são empresas de base tecnológica, por uma razão muito simples, né, elas estão construindo o futuro. Né, essas empresas, elas nascem, elas existem, elas crescem com o objetivo de construir um mundo onde a gente vai viver. E aí é um problema muito grave quando essa construção de futuro está deixando um monte de gente para trás, né? Eu acho que essa é a realidade do empreendedorismo, não só no Brasil, né? São empresas, pessoas, né? Realidades construindo um futuro do qual muita gente não faz parte. E a gente, às vezes, tende a chamar de minorias, né? Então, são as minorias, mas não são minorias, né? A gente está falando de maiorias. Então, vamos chamar aqui de grupos que estão subrepresentados nesse momento, e a importância da gente olhar para eles é enorme. Não só de um ponto de vista, vamos dizer assim, de subjetivo, né? De discurso, de igualdade, mas de um ponto de vista econômico mesmo. A gente deixa de gerar muito valor econômico, a gente deixa de gerar PIB, resultado, quando a gente deixa tanta gente para fora. Né? E é uma cadeia que deixa de oferecer soluções para essas pessoas, soluções que eles consumiriam, que poderia também alçá-los a uma outra condição. A gente deixa de colocar essas pessoas no mercado de trabalho, porque são sempre as mesmas pessoas criando novas empresas, novas soluções e contratando os seus semelhantes para trabalharem junto. Então, a gente deixa uma camada populacional enorme
fora dessa construção de futuro, né? E aí acho que é por isso que é tão importante falar de diversidade em seus N recortes. Pegando o recorte que eu me sinto mais capaz para falar, que é do ponto de vista de gênero, a gente discute muito sobre a igualdade de gênero no mercado de trabalho, né, e do ponto de vista, inclusive, de políticas públicas e no âmbito do legislativo. Então, passamos aí por uma discussão de metas para a contratação de mulheres em conselhos de administração, só que a gente fica tentando resolver um problema top-down, ao invés de tentar resolver ele de baixo para cima, né? Então, imagina que se ao invés de a gente ficar discutindo quantas mulheres têm conselhos de administração de companhias abertas, a gente começasse a discutir quantas mulheres estão construindo empresas e quantas mulheres estão tendo a oportunidade de transformar essas empresas em empresas grandes, líderes, né, promissoras, vencedoras. As mulheres hoje são detentoras de metade dos CNPJs abertos no Brasil, né? Esse número ele fica aí oscilando entre um pouquinho mais, um pouquinho menos de 5%, mas nós somos sim empreendedoras, né? Nós temos aí nossas empresas formalizadas, só que quando a gente olha para a tecnologia, a gente é menos de 5% das fundadoras de startups, ou seja, a gente ainda está empreendendo muito na economia tradicional, nos setores tradicionais, e participando muito pouco da construção desse futuro, né? Então isso significa que a nossa participação no ecossistema de startups é muito baixa, poucas mulheres são contratadas para trabalhar nessas empresas, porque você tem essa questão de quando a liderança não é diversa, a diversidade não permeia a organização, e muitos dos problemas das mulheres deixam de ser resolvidos. Assim como os problemas, né, de outras populações subrepresentadas, a gente deixa de construir soluções para esse público, porque os empreendedores tendem a empreender na dor que eles já sofreram, na dor que eles conhecem. Então, eu acho que é uma espiral muito profunda e que, se não é olhada com muito cuidado e com investimento financeiro, especialmente, ela não é resolvida, né? Imagina se essas empreendedoras fossem capacitadas, mas também recebessem investimento para construírem os seus negócios e se tornarem grandes realizadoras e construtoras desse futuro. Então, acho que é uma provocação aí que eu gosto sempre de fazer para começar, mas, de novo, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e participar dessa conversa. Muito obrigado, Rafaela. E os dados de mulheres é muito interessante, porque a maioria dos lares são liderados por mulheres, em grande maioria mães solos, que têm o desafio de trabalhar e educar seus filhos. E a tecnologia e inovação vem para trazer uma alternativa também de trabalhar mais próximo da sua residência, para estar próximo dos seus filhos e acompanhar todo esse processo geracional e formativo. Aproveitando, eu vou passar para Renata Malheiros, que é a coordenadora nacional do Programa de Empreendedorismo Feminino do Sebrae, porque ele tem uma frase que diz o seguinte, né? A cabeça pensa onde os pés pisam, né? E o Sebrae tem feito um trabalho de diálogo com os empreendedores do Brasil e as empreendedoras, para a gente ouvir. 7 minutos, Renata. Obrigada, Tiago. Boa tarde, pessoal. Eu gosto muito de ditados, Tiago. Você falou um, eu vou falar outro agora, emendando o seu, que vai ser um pouco do que eu vou falar aqui nos meus minutinhos, que é: infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Então, complementando as belas palavras da Rafaela, afinal, qual é a diferença entre empreender sendo homem ou sendo mulher? Não é difícil para todo mundo? Né? Eu acho que os homens também estão tendo dificuldade em empreender. Por que a gente está falando de projetos só para mulheres? Né? Para que isso? Claro que o painel é de diversidade, mas permitam-me também fazer um foco na questão de gênero. Isso é uma excelente pergunta que norteia muito a nossa atuação no Sebrae. Hoje a gente tem o projeto Sebrae Delas, que é voltado para mulheres empreendedoras. E a resposta é a seguinte: depois de muita pesquisa, depois de muita experiência, a resposta é sim, é difícil para todo mundo empreender, mas para as mulheres é mais difícil. E os motivos são culturais. Até 1962 existia uma lei no Brasil que o marido podia impedir a esposa de trabalhar fora de casa se ele assim desejasse. Essa lei só caiu com o Estatuto da Mulher Casada em 62. Então você pode imaginar quais são, né, as barreiras culturais que nós mulheres enfrentamos. E quando a gente começa a ter um olhar de interseccionalidade, quando incorpora raça, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, classe, etc., a coisa começa a ficar ainda bem mais complexa, mas em 7 minutos não vai dar para a gente entrar nessa complexidade. Eu queria tão somente chamar a atenção para os dois maiores desafios que a cultura coloca em nós mulheres. É o sonho e o tempo. A cultura atrapalha o sonho das meninas, e por isso que eu digo que infância é chão que a gente pisa a vida inteira,
e a cultura atrapalha o tempo das mulheres adultas. Algumas pesquisas do Sebrae mostram muito bem, 50% das empresas abertas no Brasil hoje são por mulheres e a outra metade por homens, né? Nós somos metade da população, então está bem equilibrado. Só que quando a gente vai olhar em termos de escolaridade, nós, mulheres, somos 16% mais escolarizadas em anos de estudo no Brasil. Só que empresas lideradas por mulheres faturam, na média, 22% menos do que as empresas lideradas por homens, em todos os setores. É verdade, como a Rafaela bem colocou, existe uma lacuna enorme nas mulheres em inovação, e tudo isso remete à infância, as tais das crenças limitantes baseadas em vieses inconscientes que são reforçadas por estereótipos de gênero. Muita palavra difícil, vamos encurtar isso aqui. Sabe o jeito que a gente é criado? Quando a gente é criança, nós mulheres escutamos: isso não é coisa para menina, mas isso não é coisa para gente como você. Não, pera, isso não é jeito de menina falar. Ops, senta bonitinho. São essas crenças limitantes. Os meninos também recebem crenças limitantes, só que é de natureza diferente, mas igualmente ruim. Os meninos recebem as crenças limitantes para eles não demonstrarem sentimento. Ô Eduardo, engole choro, homem não chora. O que você está demonstrando sentimento? Isso aí é coisa de gente fraca. Você tem que ser o provedor, hein? Se você não ganhar dinheiro, você é menos homem, viu, Eduardo? Então, essas coisas que a família, que a escola, que a televisão, que tudo isso coloca na nossa infância, na nossa cabeça, são as tais das crenças limitantes. O grande problema é que a gente leva isso para a vida adulta e acaba influenciando o nosso comportamento. Por que tem tão pouca menina nas exatas? Uma das coisas que a gente discuta muito na infância é que matemática não é coisa de menina. Os meninos são melhores em matemáticas. Já as meninas são melhores em humanas, não é mesmo? A gente dá carrinho, a gente dá todo tipo de brinquedo para raciocínio lógico e pensamento abstrato para menino. Já para as meninas a gente dá todo tipo de brinquedo que é para os cuidados, né, da família, da casa, etc. Os dois brinquedos são importantes. O problema é dar só para menino ou só para menina. A gente precisa de adultos que façam todas essas competências. Então, o sonho, ver é acreditar. A representatividade importa. Então, para as nossas crianças, para as pessoas que estão começando, poderem sonhar que podem ser CEOs de banco, presidentes, senadoras, deputadas, astronautas, a gente precisa ver gente como a gente lá. Então, eu, Renatinha, Fernandinha, Rafaelinha, né? Se a gente não, quando criança, se a gente não vê mulheres astronautas, mulheres motoristas de caminhão, mas isso não é pra gente. Já o Eduardinho criança, se ele não vê homens bailarinos, homens professores primários, pode? Eu nunca vi nenhum homem fazendo isso. Então, essa questão é fundamental. E como que a gente resolve isso? Primeiro com diálogo, tomada de consciência, representatividade, mudar como essas pessoas são colocadas na publicidade, tudo isso é fundamental. Então, para o quê? Para resolver o problema do sonho das meninas. E para finalizar, o tempo das mulheres adultas. Como que a cultura atrapalha o tempo das mulheres adultas? Nem precisa fazer um mestrado para descobrir isso, né, gente? É só olhar para o dia a dia. Por questões culturais, as tarefas de cuidado, sejam de pessoas, idosas, crianças, tarefas de casa, recaem mais sobre as mulheres. As pesquisas do Sebrae descobriram que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas às suas empresas do que os homens empreendedores. Enquanto o IBGE nos ensina que as mulheres se dedicam o dobro de horas às tarefas domésticas do que os homens no Brasil. O dia tem 24 horas para Madre Teresa de Calcutá e para Hitler, não é mesmo? O que você faz com essas horas é que faz a diferença na sua vida. Então, já que a gente está falando aqui com o sistema bancário e tempo é dinheiro, nem precisa dizer por que a gente também, entre outros motivos, fatura 22% menos do que qualquer empresa liderada por homem. O que a gente precisa fazer? Conversar com as pessoas da nossa casa. Será que é justo recair tudo sobre uma pessoa, sendo que todo mundo se beneficia de uma casa limpa e de uma comida bem feita? Leis que favoreçam creches universais, daycare, enfim, licença parental, né, de maternidade, de paternidade, todas essas questões que, né, tirem esse tempo, ou aliviem o tempo, excessivamente não, mas desequilibradamente gasto em tarefas de cuidado. E, finalmente, um recado muito importante para os colegas das instituições financeiras. Façam espaços infantis para acolher os seus clientes. É muito importante, isso não custa quase nada nas agências. Eu estou falando de um tapetinho, um giz de cera, uma mesinha, um lápis de cor, de repente coloco uma pessoa para vigiar ali a criança. Uma das coisas que as empreendedoras mais me falam é: Renata, eu não vou aos cursos do Sebrae, não é porque eu não queira, eu não vou porque eu não tenho onde deixar meu filho. Eu adoraria viver num país com creche.
Eu adoraria viver num país que não tivesse 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu não vivo nesse país. Então, a gente pode fingir que isso não existe, ou a gente pode adaptar os nossos serviços para atender melhor os nossos clientes, pais e mães que tenham filhos pequenos, levar esses filhos para as instituições de fomento e, finalmente, conseguir acessar esses serviços. Para finalizar, eu deixo aqui. Vocês já tentaram almoçar com uma criança chorando do seu lado? Difícil, né? Já tentaram pedir crédito ou fazer um fluxo de caixa com uma criança chorando do seu lado? Impossível. Então, se a gente efetivamente quer facilitar a vida desses empreendedores, homens e mulheres, mas aqui tem um recorte de gênero muito forte também, a gente precisa fazer essas pequenas, grandes mudanças. E a gente começa com a mudança que a gente está fazendo agora, que é trazendo o assunto para a roda. Um dos maiores problemas de gênero, e acredito que também de raça, é porque muita gente acredita que isso não é um problema. Então, reconhecer que isso é um problema já é um passo muito importante. Muito obrigado. Renata, parabéns pela reflexão. Eu acredito que precisamos ter espaços de diálogo para refletir sobre os desafios das mulheres e as especificidades da diversidade. Eu acho que essa é uma agenda muito rica, mas nós temos que construir a agenda traz os desafios dos ODS, mas é preciso criar um espaço para implementação e monitoramento, para o sistema poder monitorar tudo que vem sendo implementado, para ver as boas práticas, porque, afinal, a palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, é possível que, a partir das múltiplas experiências que nós temos no país, nós possamos construir experiências melhores. Por isso que agora eu chamo o Eduardo Machado, do Badesc, lá de Santa Catarina, que tem uma experiência rica na área de empreendedorismo, para contribuir conosco. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Uma alegria enorme, talvez uma das tarefas mais difíceis que eu vou ter enquanto pessoa viva vai ser falar depois das maravilhosas Rafaela e Renata, por tudo que trouxeram. E diria mais, né? Elas colocaram a grande hashtag Só Trago Verdades aqui para todo mundo, né? E isso é tão verdadeiro que em 47 anos da existência da agência de fomento aqui em Santa Catarina, é a primeira vez que uma gestão tem uma diretora mulher. Então, em 47 anos de existência, é a primeira oportunidade que nós temos uma presença feminina engrandecendo as discussões de crédito, fomento e desenvolvimento aqui no nosso estado. Isso muito nos alegra e a gente tem certeza que o nível aqui das discussões torna-se outro e muito maior do que quando somos só do time do Clube do Bolinha, né? Mas, enfim, embora seja uma verdade, a gente esteja trabalhando em crédito específico para atender a questão do gênero ou mesmo da diversidade, como a gente ainda não tem um produto pronto para isso, eu vou focar um pouquinho naquilo que a gente vem fazendo há algum tempo, na verdade, desde 99, quando a instituição Badesc, por uma política pública, definiu apoiar aqueles empreendedores que estão abaixo da camada base da pirâmide empresarial, ou seja, estamos falando aqui do microcrédito. Tem muito micro assim mesmo, né? Porque é a turma que vai desde o empreendedor do carrinho de pipoca até o instituto de beleza, que precisa de uma cadeira a mais para acolher mais um profissional, para crescer no seu faturamento. E aí a gente tem números realmente impactantes, porque a gente está falando de um público empreendedor que gera renda, que cria riqueza e que não tem acesso, ou não teria acesso, se não fosse essa política pública, a um crédito para o crescimento do seu negócio. Ou seja, ele dependeria única e exclusivamente da geração de riqueza e caixa para poder crescer, se não existisse uma política pública tal como a gente tem aqui em Santa Catarina. E isso é um modelo que não é exclusivo, nem foi criado aqui em Santa Catarina, nem no Brasil. É um modelo que se inspira no clássico Banqueiro dos Pobres, que foi, inclusive, vencedor do prêmio Nobel, né? E que inspirou, mundo afora,
diferentes experiências e que, ainda bem, que os líderes, à época, já falei em 99, tiveram essa inspiração para trazer um pouquinho, um recorte desse modelo para cá. Então, de lá para cá, só para compartilhar um pouquinho dos números, né, porque a gente está falando de impacto. Como a gente fala de uma agenda futura para fomento e desenvolvimento, é importante a gente entender o que se passou na história de um esforço que não foi em vão, efetivamente não foi em vão, impactou e muito a vida dessas pessoas. Então, nós estamos falando aqui de quase 1.200.000 operações de crédito desde 99 até aqui. Vamos até um pouquinho antes, vamos voltar. Como é que funciona o sistema? A instituição Badesc, né, a agência de fomento, por essa política pública, incentivou a criação, a formação de algumas outras instituições, que na época eram OCIPs, né, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, hoje também conhecidas como INPOs, né, que são as instituições de microcrédito produtivo orientado, e incentivou financeiramente e operacionalmente, ou seja, emprestou mão de obra própria, que conhecia do sistema de crédito, para formatar esse modelo, e emprestou capital para essas instituições, para elas poderem ir até esses micro empreendedores, como já tinha dito, e lá fazer a multiplicação do capital para eles, né? Lógico, historicamente, o programa é um sucesso. Nós temos, ao longo desse tempo todo, ou seja, de 99 até hoje, quase 210 milhões de reais emprestados a essas instituições, que na época eram 19, hoje pode ser que tenham umas a mais do que esse número. Essa organização das próprias instituições tomou corpo ao longo desse tempo, se profissionalizou. Muitas não necessitam mais única e exclusivamente de crédito público, elas conseguem fazer, inclusive, captações internacionais, tamanha é a organização que conseguiram obter. E esses 210 milhões se transformou na prática em crédito na ponta em mais de 4 bilhões e 200 milhões de reais. 4 bilhões e 300, vamos arredondar para um número maior. Então, efetivamente uma multiplicação muito expressiva, levando crédito, como já disse no início da nossa fala, que aqueles que não teriam acesso ao crédito tradicional, porque não conseguem ter a organização mínima necessária para chegar numa instituição bancária tradicional, ou porque não tem tempo para isso, né? Ou seja, o dia vai girando, ele precisa se preocupar em faturar, ele não tem como ir ao encontro, ou ir à procura de uma instituição financeira, enquanto essas organizações, essas instituições, têm agentes de crédito nesse modelo implantado aqui em Santa Catarina, que vai ao encontro do empreendedor, né? Visita, orienta, não é só crédito pelo crédito, existe uma orientação, existe uma profissionalização no modelo. Então, hoje, essa carteira ativa tem cerca de 400 milhões de reais lá na ponta, né, 400 milhões de reais rodando na economia. E em 2010 e 2011, quando a gente parou para revisitar o modelo e fazer uma avaliação do impacto que estava causando no desenvolvimento econômico regional, a gente percebeu que continuava tendo um problema, que era a informalidade. Essas pessoas tomavam crédito, sim, faziam seus negócios crescerem com o crédito que tinham obtido, mas continuavam informais. E aí foi onde, de forma inédita, Santa Catarina editou um programa suplementar a esse programa de microcrédito, chamado Microcrédito Juro Zero. O que ele fazia? Era um crédito de até R$5 mil, e o empreendedor, ou microempreendedor, poderia tomar para o seu negócio, com finalidade específica ou não, né? Ou seja, não necessitaria carimbar o recurso para determinada aplicação. Só que existia uma condição, que era a formalização. Ele precisaria, pelo menos, se tornar MEI. E aí veio justamente um número que me impressiona, que desde 2011, quando o programa foi implantado,
Nós já fizemos mais de 131 mil operações de crédito, 131 mil microempresas, microempreendimentos foram formalizados em Santa Catarina, e esse montante chegou a 426 milhões de reais. Então, ou seja, nós estamos falando aqui de um impacto muito expressivo, uma formalização. Todos sabemos que a formalização para a MEI traz algumas vantagens e algumas garantias ao empreendedor, e essas garantias e vantagens foram bastante importantes nesse tempo de pandemia que a gente acabou de passar, porque muitos desses ficaram sem o faturamento habitual condizente ao que tinha antes da pandemia. Então, aqui nós temos um programa público, embora estadual, e como reflexão, talvez para o sistema todo, fosse alguma forma de pensar o sistema inteiro, né? Ou seja, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, um programa que beneficiasse, talvez com algum subsídio, com algum incentivo, que pudesse levar mais crédito, com maior competitividade, com menor taxa, a mais desses empreendedores que movimentam a economia, sem sombra de dúvida, e promovem esse desenvolvimento tão desejado nas suas localidades. Obrigado, viu? Obrigado, Eduardo. Acho que é uma bela experiência prática. O Brasil, com certeza, é reconhecido internacionalmente por suas políticas sociais, e as experiências de microcrédito vêm para impulsionar essas políticas sociais, para que as pessoas querem trabalhar, querem ter dignidade, querem promover os seus negócios como um todo. E nessa linha, o Brasil criou um programa para flexibilizar essa ação bancária, que os grandes bancos não conseguem jogar sua rede para trazer todos os clientes, para levar o microcrédito, e criou os Open Banks. São os bancos que têm uma facilidade, estão sendo criados por todo o Brasil. E uma experiência interessante que vai falar conosco é a Fernanda Ribeiro, que é cofundadora da Conta Black. Fernanda? Olá, pessoal, boa tarde. Eu acho que eu quero começar agradecendo pelo convite. Muito feliz de estar aqui com o Rê, com tanta gente querida, com a Rafa, com o Eduardo, para a gente falar um pouquinho sobre esses desafios. Inclusive, é um desafio para mim gigantesco, de ser a última a falar depois de conversar, depois de ouvir todas essas pessoas incríveis falando. E daí, eu não quero ser repetitiva de maneira alguma, mas eu quero trazer um contraponto, né? Pensar na diversidade como um vetor para potencializar negócios, né? Então, o Thiago abriu o painel de uma maneira muito positiva, trazendo os dados, né? Dados interessantes de circulação de dinheiro dentro das comunidades. Daí, quando a gente corta isso, faz um recorte de raça, a movimentação financeira da população negra nos últimos anos também tem um papel importante no PIB, né? E daí aqui o meu convite é para a gente pensar como, quando a diversidade é fomentada da maneira correta, esses negócios eles se tornam potência, né? Porque muitas vezes a gente empreende, e daí eu falo como uma mulher negra, a gente empreende dentro de um contexto de escassez, né? A gente acaba desenvolvendo o dom de trazer abundância para um cenário extremamente escasso, e não deveria ser assim, né? E eu quero começar também trazendo uma pimentinha para esse debate, de que forma que, quando a gente pensa em políticas e políticas afirmativas, a gente não cria produtos e serviços que reforçam os estigmas que a gente tanto falou anteriormente, né? Eu quero até trazer um exemplo recente
Há um tempinho atrás, estava conversando com o Leandro, que é sócio do Thiago, da Quintec, e a gente estava falando exatamente sobre a dificuldade do acesso ao crédito para as startups fundadas por pessoas negras, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai passar por uma rodada de pitch, a gente ouve perguntas extremamente racistas, a gente passa extremamente por situações constrangedoras, e muitas vezes a gente ouve feedbacks que são totalmente inadequados, como, por exemplo, esse tipo de negócio não vai parar em pé, sendo que existem diversos negócios fundados por pessoas brancas que muitas vezes estão no PPT e já tem milhões de reais, desculpe, investidos. Então, aqui, a minha pimentinha é de que forma que a gente olha para a diversidade como uma potência e de que forma que a gente desenvolve políticas afirmativas que contemplem empreendedores em diversos passos da sua trajetória. Obviamente que uma pequena empreendedora, ela precisa de um nanocrédito, né? Mas quando a gente está falando do universo de startups, é necessário também desenvolver políticas afirmativas que atendam essas necessidades. E daí eu quero trazer um case, um exemplo muito positivo de quando essa diversidade ela é potencializada, ela transforma o mercado. Se nós observarmos o mercado da indústria cosmética, por exemplo, há 10 anos atrás não existiam produtos que atendiam a demanda da população preta, por exemplo. Então, mulheres, elas tinham que usar recursos naturais se elas quisessem manter os seus cabelos naturais. E a partir do momento que surgem os pequenos negócios fundados por pessoas pretas, então, com base num gap de mercado, pessoas pretas começam a empreender para transformar esse mercado, anos depois, a grande indústria enxerga isso de uma forma potente e começa a investir exatamente. Então, hoje em dia, eu estava até questionando esses dias aqui dentro do meu time, que eu quase nem vejo mais produtos para alisamento de cabelo nas gôndolas das grandes farmácias. Então, isso mostra quando essa diversidade ela é olhada de uma maneira fora do estereótipo, a potência que tem para transformar o mercado. E isso não seria diferente quando a gente fala do universo bancário, né, do universo financeiro. Obviamente, a gente tem novas tecnologias, novas funcionalidades que são muito eficazes, mas acho que indo ao encontro o que a Rafa falou lá no começo da fala dela, é de que forma que a gente está construindo futuros que realmente sejam inclusivos, né, onde todas as pessoas possam participar. Óbvio, a gente não pode ignorar que a forma com que as pessoas negras se relacionam com o dinheiro é totalmente diferente de uma pessoa não negra, e isso tem muito a ver com o universo no qual ele está inserido, o contexto, as barreiras estruturais. A gente não pode negar que nós vivemos em um país onde o racismo estrutural ele atravessa diversas camadas da nossa sociedade. E daí eu quero finalizar aqui trazendo algumas proposições, né? Então, de que forma que a gente potencializa esses negócios, de que forma que a gente potencializa tudo, uma vez que agora existe tanto uma discussão sobre as pautas de ESG e tudo mais, e daí meu convite, o primeiro deles é para que a gente possa cada vez mais realizar o famoso teste do pescoço. Então, quando a gente fala, por exemplo, do mercado financeiro... Fernanda. Oi, desculpe. Deu tempo? Nas considerações finais, a gente vai fazer as proposições. Pode ser? Tudo bem, então tá bom. Então eu vou fazer eu faço minhas proposições nas minhas considerações finais, sem problema nenhum. Você trouxe essa lógica de que a diversidade é potência. Lá no centro que eu faço parte, na FGV, a gente tem estudado os fundos de Venture Capital, e a gente tem notado que as empresas que investem, os fundos que investem em empresas com diversidade, têm tido maior lucratividade. Então, é algo interessante, são dados que nós temos que trazer à luz do debate. Eu vou passar aqui para o Joselito Crispim, que é do
A Favela venceu Bank, a FV Bank e conselheiro de ESG lá da Quintec. Joselito, 7 minutos. Boa tarde. Estou confuso porque eu fiz uma reunião com o pessoal de Moçambique, eu não sabia se era boa tarde ou boa noite. Boa tarde, pessoal. Juro a vocês que quando eu cheguei aqui, estava aqui sentado, eu falei, eu acho que eu entrei no auditório errado, porque lá estava bem animado, estava quase fugindo, indo para lá, vocês estavam todos assim. Bom, se eu falar de um dia que eu venho, eu quase que dou 1 minuto para você, viu, minha irmã? Porque eu disse, não interrompa, deixa a mulher negra falar o tempo que ela tem, já ia dar 1 minuto para você, mas falei aqui, ele não ouviu. Né? Quase que a gente não tem um lugar para falar e na hora que vai falar, porque de 1 minuto eu dava os meus. Tá bom, não tem problema não. Mas olhe bem. Vamos lá. De onde eu venho? Né? Sou um estranho aqui no Ninho. Estou chegando agora no universo das fintechs, das finanças. Em 91 eu comecei, eu venho da favela dos Alagados, lá de Salvador, Bahia, e vocês conhecem pela música do Paralamas, Zé Alavado, Freestyle. Freestyle é a favela de Bob Marley, então ele falava da minha e de Bob Marley, já fiquei na moral aí. Bom, o que acontece? Com 21 anos, comecei um projeto social lá na favela, com crianças que tocavam lata na rua. Com 21 anos, eu estava trabalhando em Cidade Menores, e umas vizinhas me reclamaram que as crianças tocando lata estavam incomodando muito aquele negócio ali, e que eu fosse lá, como policial, talvez, para acabar. Não deu certo, porque eu me juntei aos batedores de latas e fiquei nisso por 30 anos. A vizinha apostou no cara errado. O que aconteceu? Com esse bate-cum de lata, a BBC de Londres fez uma matéria sobre Caetano Veloso e Gilberto Gil e foi pegar o lado diverso da coisa e foi lá ao Alagados e me entrevistou. Enquanto tudo era bonito na Bahia, a festa, tudo, eu contei a verdade. Casa palafita, insalubridade, polícia matando todo mundo. Então, era o contraponto de tudo que aconteceu lá em Londres, quando saiu a matéria lá. Aí pronto, o projeto cresceu, daí as escolas europeias nos convidaram para falar de ecologia e social, então a ESG a gente já estava fazendo lá em 96, pela Europa, e fiquei nisso 30 anos, quando veio a pandemia. Até então, eu lidava com os jovens. Como eu tenho 30 anos fazendo isso, eu posso dizer que da comunidade que eu venho e aquelas circunstâncias, o policial passou pelo meu projeto, o chefe do tráfico também. Temos advogados que saíram do projeto, professores de escola, ciência social. Então, são 30 anos robustos, 24 horas fazendo isso. Com a pandemia, aconteceu um problema. Eu só falava, na maioria das vezes, com os jovens. Mas agora não tinha escola, não tinha ONG, nem a polícia estava na rua, durante os momentos da pandemia. Só estavam os jovens. E agora sem sentido para a vida deles, que eles podiam aprontar à vontade, não tinha ninguém lá para falar com eles. E começou a chegar, pela primeira vez em tantos anos, as mães a falarem para mim, estou há 2 dias sem comer, não sei o que fazer. Bom, tinha dificuldades sociais, sempre teve, mas várias famílias, ou quase todas elas, falando que não sabiam o que fazer, porque eram quituteiras, eram diaristas, vendiam frutas, faziam rifas. Então, esse ecossistema parou de vez. E tudo se parou. E aí eu faço como? Chamei os amigos empresários, um grupo diverso, e comecei a falar. Nisso tinha um amigo que era da área financeira. Ele falou, Joselito, vamos fazer uma vaquinha online e vamos comprar a cesta básica. Vamos fazer as primeiras fotos entregando a cesta básica. E aí outros amigos empresários vêm. E eu sou assim, você fala uma coisa, eu fico imaginando. Eu já me sentia um serialista, dirigindo uma empilhadeira, pegando cesta básica, tá? Não gostei da ideia. Falei, não, cara, por que a gente não pega e dá o dinheiro para essas mães? Isso é um grupo de empresários, eu era o único preto no meio, todo mundo bem intencionado, e começou a discussão, não, Joselito, mas a foto, a marca, aquela era minha gente. Aquela gente era trabalhadora, porque agora eles iam virar o motivo de bondade do coração de vocês, que estavam dando só grãos, gente, ainda matando o ecossistema local. O único ecossistema local que sobreviveu de forma maravilhosa foi o tráfico de droga, porque a classe média em casa, querendo se matar, começou a comprar droga à torta direito, então aquele ecossistema cresceu bastante. Então, a criança que eu trabalhei por 30 anos, a comunidade, para dizer, você pode de uma outra forma, viu que quem vale no momento de perigo mesmo, da guerra, é o tráfico de drogas. O cara era que estava certo. E aí eu, sem saber o que fazer, tinha um grupo de WhatsApp em que o Luciano Huck me colocou, por conta de um vídeo que eu estava, com a CUFA também estava lá o Gerando Falcões, e eu falei dessa minha inquietude, eu não quero dar cesta básica, eu quero, falou, consegui uma doação, te dou uma grana, e você faz o que você está pensando. Saí correndo, fui no supermercado e comprei, logo de início, 50 cartões pré-pagos. Peguei os jovens da comunidade, que tinham um palmer na mãozinho, fomos na casa das mães e
registramos, fizemos o crédito, né, você bota R$120 ali e fomos dando. Tinha muita mãe que dizia logo, eu nunca tive crédito. Porque dar crédito, para vocês entenderem, a palavra no jargão brasileiro, aquela pessoa não me dá crédito, quer dizer que não acredita em mim, não é nem o dinheiro. Então, quando você quer dar cesta básica a alguém, você não acredita que ela é capaz de gerir. Então, você não dá crédito a ela no sentido verdadeiro. Você não acredita que a pessoa é capaz de escolher o que ela quer fazer. Então, demos as cestas, os cartões às mães, enquanto estava rodando a tal da vaquinha online, pelos meus amigos empresários, indo bem, chegamos a 140 mil em 5 dias, mas quando eles vieram para dizer o que dinheiro, eu apresentei, já que nós tínhamos o escopo das mães, elas não sabiam mexer, então a gente que ficava no nosso computador. Tinha mãe que demorou 15 dias com R$120. Comprou pão, comprou coentro, sabe que baiano não pode comer nada sem coentro, né? Comprou azeite de dendê. E tinha uns lá que eu não sabia identificar o que era. Então, fui nas mães saber, porque tinha um valor. Falei, meu filho, eu tentei a sorte, tem uma mãe que faz rifa aqui, e eu comprei a rifinha dela que ela pega no cartão. Significa que até as mães das rifas também não pararam o negócio dela. E que por 15 dias, nada era mais de 3 quilômetros ao redor daquela mulher. O ecossistema ficou vivo. E isso é o mais importante. Então, quando eu vi isso, eu disse, bom, quero fazer o banco comunitário. Aí fui procurar umas mulheres que já faziam banco comunitário. Encontrei 30, umas lideranças, mas uma mulher que tinha uns 40 pessoas. Aí perguntei, quando eu perguntei, quanto é que vocês rodam? Doaram R$3.000 para a gente prestou 1.500 a um menino que é DJ, mas aí veio a pandemia, ele não consegue fazer, então 50% já foi com a pandemia. Eu falei, não quero ficar rodando com R$3.000. Aí até que um amigo falou, conheço o Leandro, lá de São Paulo, que está fazendo o Hacking Bank. Quando eu li, fiquei apaixonado. Já fiquei apaixonado, entrei em contato, falei, Leandro, não entendo nada, vim do terceiro setor, estou nisso há 30 anos, vou limpar o chão do Hacking Tech, e quero fazer uma imersão. E eu quero fazer meu banco, o AFV, que a favela venceu para a favela. Mas você que é religioso aí, pode falar ação, fé e virtude. Você que é da classe média, está com um pouco de culpa, pode falar fraternidade, amor. E aí você diz o que você quiser com o banco. Mas a ideia é que, nesse lugar, além de banco, seja marketplace, as pessoas possam se encontrar e viver uma experiência financeira que foi nos negada por histórias. Porque eu não preciso falar aqui de dados, nenhum dados, porque vocês sabem os números. Os números chegaram para esse país. Quando a opção foi pegar um povo e escravizar local e buscar 12 milhões de pessoas de um outro continente, é porque os números são frios. Eles queriam só resultados. E o que a gente traz aqui, então nós coisificamos os seres humanos para valorizar os números. E o que a gente quer, quando se fala em diversidade, é esquentar os números, dar brilho, da afetividade, que pode ser o AFV, pode ser a afetividade, porque os números vivos, quentes e com afetividade, a gente vai de novo esquentar os números para dar dignidade às pessoas. Então é isso que eu estou tentando aprender aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Joselito. Lembrando que esse debate não se encerra por si só. É o início de um debate, de uma reflexão da Agenda 2030. E fique tranquilo, viu? Canções novas para ouvidos novos. É momento da gente ouvir e se abrir para os novos debates. E para esse encerramento e as considerações finais, vou pedir para vocês fazerem as considerações finais e propor que vocês achem isso um grande desafio para o sistema financeiro, para imprimir essa pauta. É um desafio gigantesco, todos nós estamos aprendendo. O mundo todo globalizado está aprendendo como fazer a implementação dos ODS. É um desafio global e é um desafio do Brasil, que é rico em criatividade, rico em generosidade. Então, eu vou começar com considerações finais para a Renata, com a Renata Malheiros. Em seguida, ir passando para a Renata, Rafaela, Eduardo, Fernanda e o Joselito. Bom, pessoal, só agradecer pelo convite e convidar a todos a conhecer o Sebrae Delas, que é o projeto do Sebrae voltado para empreendedorismo feminino. Basta acessar www.sebrae.com.br/delas. E os meus minutinhos finais eu passo também para a Fernanda, para já ir aumentando aí. Fernanda. Obrigada. Bom, então eu quero concluir acho que vou terminar aqui para fazer a conclusão do que eu estava trazendo. Acho que a minha proposição é um convite para que cada vez mais possamos fazer o famoso teste do pescoço, porque, e vou explicar o que é o teste do pescoço, é a gente olhar para os lados
e procurar diversidade, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o universo financeiro, ele tem uma cara específica, né? Ele tem um estereótipo, ele é formado por homens brancos de uma mesma idade. Então, a partir do momento que a gente começa a praticar o teste do pescoço, olhar para os dois lados e questionar a falta de diversidade nesses espaços, a gente, de fato, começa a transformar essa realidade, né? A gente começa a transformar esse ecossistema. E a segunda coisa, a segunda proposição é que a gente entenda que são necessárias ações afirmativas, e ações afirmativas que sejam pautadas em metas, métricas e, sobretudo, budget. Precisa ter dinheiro envolvido, né? Então, a gente precisa ter uma meta, em quanto tempo a gente vai chegar a tal número. A gente precisa ter KPIs que façam um acompanhamento anual e, sobretudo, a gente precisa investir dinheiro nisso, né? Então, a gente só consegue diversificar tanto ecossistemas quanto a realidade que a gente conhece como mercado financeiro quando a gente, de fato, olha para a diversidade de uma maneira intencional. Então, esse é o meu convite, essa é a minha proposição. Gostaria, mais uma vez, de agradecer pelo convite. E contem com a Conta Black para o que precisarem. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Vou passar aqui para o Eduardo Machado. Eu quero dizer da enorme satisfação que tive em participar desse painel. Eu acho que quem o assistiu ou quem o assistirá não será mais o mesmo. Eu acho que isso tem muito valor. Eu acho que a gente olhar, fazer o teste do pescoço, como bem a Fernanda sugeriu, e ver que do lado tem alguém que precisa mais do que um apoio, um incentivo. Por vezes precisa de crédito, independente de quem seja, de qual cor tenha, de qual gênero tenha nascido ou escolhido. Enfim, eu queria agradecer imensamente à BDE, parabenizar pelo espaço, por abrir não só as portas, tenho certeza, da BDE, mas muitas mentes, para a gente poder debater esses assuntos importantíssimos para o futuro da nossa nação, que a gente está debatendo aqui exatamente isso, é um pedacinho do futuro, é o que nós queremos encontrar e enxergar lá na frente, e que seja melhor do que aquilo que a gente tem e encontra hoje. Então, nesse sentido, imaginar que na Agenda 2030 da BDE tem sim muitas propostas de políticas públicas que não favoreçam minorias e que levem o desenvolvimento aonde realmente ele precisa estar, nas camadas da sociedade que precisam, merecem e vão contribuir muito com o desenvolvimento da nossa nação. Esse é o papel de cada uma das instituições de fomento e desenvolvimento. Tenho certeza que é o objetivo de cada uma dessas outras instituições que se propõem a levar crédito a esses grupos, não importa se pequeno ou maior número, que precisa de apoio creditício para fazer crescer o seu negócio. Um país empreendedor é um país que desenvolve, é um país que reduz desigualdades e um país que cria um ambiente favorável a todo o desenvolvimento humano, social e econômico. Mais uma vez, meu muito obrigado, foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Passar para a Rafaela. Obrigada, vamos lá, fico com a responsabilidade aqui de finalizar. Queria agradecer mais uma vez o convite, sem dúvida nenhuma um enorme aprendizado, como sempre eu vi a Fernanda, a Renata, Eduardo, você, muito feliz, o Joselito, muito feliz de estar aqui para essa conversa. E aí eu acho que a minha provocação eu vou deixar na esfera individual, né? Então a gente falou um pouco aí da responsabilidade das empresas, dos agentes, né, dos entes públicos, mas tem aquele ditado que diz meu marido que é do filme do Tartarugas Ninjas, eu não sei se está a fonte do ditado, mas que com grandes privilégios também vem grandes responsabilidades, né? Então a minha provocação fica para o indivíduo do que a gente está fazendo também para mudar essa realidade e para construir
uma realidade de maior diversidade, né? Então, nós, enquanto agentes, né, políticos, agentes que têm grande capacidade de influência dentro das nossas organizações, com as pessoas à nossa volta, como que a gente tem provocado essas pessoas para mudar essa realidade? E aí uma ferramenta que eu acredito muito, né, que obviamente remete ao que eu faço e ao IXI, mas que não só é nesse caminho, é como nós também podemos investir em diversidade, né, seja enquanto gestores que podem contratar pessoas com diversidade, seja enquanto exemplo representatividade, né, porque já foi falado aqui que é muito importante a gente poder olhar para cima e encontrar alguém parecido com a gente, e também é muito importante que a gente sente de frente com alguém que se parece com a gente, né? Quando a gente olha para mulheres, por exemplo, porque elas não recebem investimento, uma das principais razões é porque a contraparte nessa negociação, o investidor, ele é um homem. E eu aprendi uma palavra que mudou minha vida, que é a homofilia, né? A nossa tendência a se identificar e a confiar no nosso semelhante físico, né? Confiança, o crédito, ele vem também muito da identificação que a gente tem física com a pessoa que está na nossa frente, com o nosso interlocutor. Então é muito importante falar de representatividade, é muito importante falar de diversidade, é muito importante ter gestores de fundo que são mulheres, que são pessoas negras, né? É muito importante a gente olhar para quem está tomando decisão, para quem está assinando o cheque, para quem está sentando desse outro lado da mesa. E para nós que temos o privilégio de muitas vezes estar sentado nessa cadeira, o que a gente faz todo dia para mudar essa realidade? Qual é a contribuição que a gente faz, não só na esfera pública, de novo, mas também na esfera privada. Então, busquem ser investidores, investidoras anjo de startups, de negócios que estão começando, busquem ser mentores dessas empresas, mentores dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Se a porta foi aberta para você, deixe ela aberta, ou pegue na mão de quem está vindo atrás de você, que eu acho que isso faz muita diferença. Então, mais uma vez, obrigada por poder participar, foi um prazer. Obrigado, Joselito. Olha, a frase foi do Homem-Aranha, eu tenho certeza. Todo mundo concorda comigo? Foi, sim. Foi lá do Homem-Aranha, eu lembro. Não foi Tartaruga Ninja. Mas... Tartaruga Ninja foi ótimo, eu denunciei a pouca idade que tem. Mas, sim, você falou isso de que um pega na mão do outro e vai trazendo, como eu falei lá na frente, né? Achei que foi um gesto lindo do Aquintec em me aceitar lá para aprender de alguma forma. Foram 3 meses muito aprendizado. Não consigo ainda pronunciar os nomes em inglês. Eu lembro, assim, é muito... Você está conversando com um cara, você fala, ele está falando inglês ou é tudo, o termo termina em inglês? E aí eu fico dizendo, será que ele está falando realmente? O que no mês é quase inglês. Mas entendi o sentido da coisa e estou aprendendo muito, estou lá na outra ponta. Desculpa se eu me expressei com muita... É que eu venho do front, né? Eu estou lá agora, eu estou recebendo aqui no dia a dia aquela coisa de que tem gente com fome, tem gente tentando participar da sociedade de alguma forma, numa guerra assim, muito grande para se continuar cidadão. Porque marginal eu sempre fui, mas nunca criminoso. Então a guerra lá é que na margem já estamos. Todos que estão lá de onde eu venho estão na margem, mas não querem ir para o crime, não querem ir para o tráfico. É 2% envolvido no tráfico, só que 2% muito barulhento. E aí, às vezes, você acredita que todo mundo está envolvido no mercado informal, né? Nesse tipo de mercado informal. Mas, então, eu quero agradecer a BDE por estar aqui, agradecer a Aquintec, as irmãs que estão aqui, ao irmão, e obrigado por me dar esse espaço de aprendizado também, né? Então, vamos juntos. Obrigado. Eu gostaria, antes de encerrar a sessão, apresentar o vídeo dos cases da BDE, porque é muito importante essa agenda de experiências, compartilhamento do que vem acontecendo para implementar essa política do ESG e dos ODS. Meu nome é Juliana Aquino Teixeira, sou psicóloga e microempreendedora na cidade de Pimenteiras. A minha loja é a primeira loja especializada em maquiagem, e bijuterias e acessórios no município. Eu sou o Antônio da Cruz, conhecido como Antônio do Cheiro Verde. Eu vivo aqui em Beneditino, eu trabalho nessa mini horta, que é o sustento da família. E não tira para fora, vende tudo aqui mesmo, na frutaria da cidade.
Assim como a horta do seu Antônio e a loja de bijuterias da Juliana, mais de 1.600 empreendimentos também foram contemplados com financiamentos da Piauí Fomento. Não foi uma burocracia que tanto se fala por aí, foi algo muito tranquilo e a gente, graças a Deus, conseguiu um crédito com juros muito acessível. Então, assim, o crédito ele é muito bom, ele chega a ser, para o empreendedor, uma mão de suporte. Tem direito aos créditos da Piauí Fomento todo aquele que vive do seu próprio negócio, tanto do setor informal como a micro e pequena empresa. Esse dinheiro do crédito da Piauí Fomento, a gente vai aplicar em segurança, comprar as câmeras, comprar telas para cobrir os canteiros, que é para a gente ter um produto de qualidade e uma segurança muito melhor. Só em 2021, foram mais de 29 milhões de reais em novas operações de empréstimo. A Piauí Fomento ela está num crescimento acelerado, né? O governador Wellington aportou recursos na agência e é isso que tem permitido com que a agência tenha a sua capitalização e recursos para poder financiar principalmente o pequeno. O crédito que o Piauí Fomento disponibiliza para a gente é um crédito que dá para a gente ter um capital de giro mais seguro. O que eu acho mais importante é que esse crédito dá vontade de você trabalhar. Você tem um espaço para você pagar, não é uma taxa abusiva que você não possa pagar. Estou muito orgulhoso, satisfeito pelo trabalho que a gente conseguiu chegar onde chegou. Olá, sou Denise Rocha Domingues, presidente da Agência de Fomento. Grande satisfação, voltamos a participar do Fórum de Desenvolvimento Brasileiro e agora é na sua 7ª edição. Tocantins é um estado localizado no norte do país, com uma grande demanda de ações voltadas à sustentabilidade e ao empreendedorismo. E nesse quesito, o governo, mais a Agência de Fomento, tem buscado várias ações para a diversificação, para a inclusão social, para o desenvolvimento do empreendedorismo. E abrimos várias frentes. Algumas delas, por exemplo, é a Fomento Presente, que é estar visitando 139 municípios. A gente vai, divulga com carro-som, porque são cidades menores, que nós vamos estar lá, ofertando crédito para aquele empreendedor que, inclusive, não consegue ter acesso ao crédito em bancos. O outro é o acesso digital, que ele também pode, através do seu celular ou do computador, ter crédito junto ao Fomento. Fizemos uma linha muito interessante, que foi a linha da mulher, porque a mulher hoje, ela é uma empreendedora, muitas vezes ela sustenta o seu próprio lar. Então nós demos um grande apoio a essas mulheres, fizemos uma ação que precisamos estender, porque ela foi forte e deu um grande resultado. Taxas menores e com carência e prazos longos, então foi muito positivo. Uma outra ação que também é muito interessante foi através do Fundo de Desenvolvimento, que é o crédito popular. Nós liberamos crédito com taxas subsidiadas para o trabalhador formal e informal. Então, para aquela pessoa do espetinho, um garçom, um pedreiro, nós estivemos ajudando dentro desse momento de pandemia com taxas subsidiadas. Vamos agora, fizemos e estamos voltando a atender também a agricultura familiar, que aqui no estado é uma demanda muito forte, porque assim, tem muitos agricultores que possuem dentro da sua família as suas plantações, todos eles cuidam, eles sobrevivem disso. Então, com os juros subsidiados também, nós estamos voltando numa ação para eles. E algo bem interessante dentro desse crédito popular é que agora nós vamos fazer um projeto, estamos lançando agora em março, um projeto que eu já vou divulgar para vocês, da Juventude Empreendedora, que em parceria com a Besouro Fomento Social,
Eles dão curso gratuito para os jovens de 17 a 29 anos e nós somos a primeira agência a apoiá-los financeiramente. Agora parece que tem mais uma agência de fomento fazendo isso, mas assim, eles fizeram o curso em todo o estado e nós somos a única agência que resolvemos apoiá-los. Então a gente acredita no jovem tocantinense, a gente acredita que eles vão escolher o melhor projeto. De todos os alunos que fizeram, vão separar alguns projetos, provavelmente uns 300 projetos, que são bons, que vão ser empreendedores e nós vamos financiar com carência, com essas taxas subsidiadas para a inclusão desses jovens dentro do mercado. Então, assim, até agora eu falei de todas as ações que nós fizemos para o pequeno, né, e médio empreendedor. Mas nós buscamos também parcerias com o Fugetur para atender toda a região do turismo. Agora, com a FINEP, para atender também as indústrias na inovação de energia solar, que é uma forma de sustentabilidade dentro do Estado. Nós estamos incentivando agora também com a FINEP. E, para finalizar, quero agradecer e dizer assim, que a agência e o governo estão sempre em busca de trazer novas oportunidades para o crescimento do empresário tocantinense. Obrigada, um abraço. A Agência de Fomento do Estado de Pernambuco é uma agência relativamente jovem. Ela foi fundada em 2011, portanto tem 11 anos. No último ano de 2019, ela passa por uma reorientação. Apesar dos grandes avanços do Estado de Pernambuco, da economia do Estado de Pernambuco, neste período, nós somos um dos estados mais industrializados do Nordeste brasileiro, somos sede da única indústria automobilística aqui na região. Ainda resta um grande contingente de trabalhadores informais e de pequenos negócios. Sendo assim, em 2019, passamos por uma reorientação e lançamos um programa de microcrédito produtivo orientado, denominado aqui de crédito popular. Tal programa se mostrou exitoso, Desde o seu lançamento nós já fizemos mais de 19 mil operações com mais de 44 milhões de reais liberados e, com felicidade, tem uma questão de gênero muito forte. 65% dos tomadores do crédito são empreendedoras do nosso estado. E uma questão também de localização, de regionalização. Pernambuco está inserido também na região semiárida do Brasil e lá está todo o nosso sertão, que é uma região com menos oportunidades, costumeiramente com menos oportunidades do que aqui na região metropolitana ou em outras regiões mais próximas ao litoral. E nós, no sertão pernambucano, com suas mais de 80 cidades, já fizemos mais de 5.500 operações, chegando a quase 13 milhões de reais. Ou seja, nós estamos chegando àqueles que costumeiramente são invisíveis ao sistema financeiro nacional. Então, com felicidade, com orgulho, nós da Agência de Fomento do Estado de Pernambuco, aqui o nome fantasia AGE, Agência de Empreendedorismo, temos chegado a todas as regiões, são 172 cidades das 184 do Estado de Pernambuco, chegando com crédito popular, olhando para aqueles pequenos e pequeniníssimos informais negócios que também fazem a diferença na nossa história. É só lembrar que na história do Brasil há uma guerra famosa chamada Guerra dos Mascates, travada entre Recife e Olinda, e era justamente esse pessoal que estava na rua negociando, comerciando. Então, também por uma verdade histórica, nós estamos apoiando os pequenos empreendedores do estado de Pernambuco. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os painelistas e concluir dizendo que o Sistema Nacional de Fomento possui um papel fundamental nessa agenda de diversidade, inclusão e empreendedorismo. Muito obrigado.